Fala galera do YouTube Dedicação Delta, mais um vídeo especial aqui para vocês. Vamos dando continuidade à nossa maratona de questões da banca FGV para delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Galera, antes de tudo, antes da gente iniciar e trazer muito conteúdo para vocês, eu peço encarecidamente para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, porque assim que cada vídeo sobe na plataforma, vocês são avisados e podem assim ficar cada vez mais atualizados. Muito conteúdo, pessoal, dicas de estudo, jurisprudência, doutrina, lei seca, tudo à disposição de vocês de maneira gratuita aqui no YouTube. Galera, temática de hoje, matéria de hoje, legislação estadual de Minas Gerais. Ora, uma temática que vai ser cobrada no concurso vindouro, aí que vai ser a prova em 2025, 5 questões de legislação estadual, e nós aqui hoje faremos algumas questões para que vocês peguem um pouco do traquejo, tenham um primeiro contato com a legislação estadual e que vocês vejam como é uma questão da banca FGV. Pessoal, antes da gente começar, eu já até trago aqui para vocês, por quê? Percebam que até 2021, a banca responsável pela organização do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, cargo de delegado de polícia e demais carreiras, era a FUMARC. E, a partir deste ano 2024, para a prova vindoura de 2025, a banca organizadora será a banca FGV. O que acontece? Eu peguei as 3 questões que caíram em 2021, portanto, aqui, a primeira, depois nós temos mais uma outra aqui, ó, FUMARC 2021, e depois mais outra, e adaptei elas ao estilo FGV. E qual é este estilo FGV que difere tanto da banca FUMARC? Ora, pessoal, a FGV é uma banca que gosta de casos concretos e questões grandes. Então eu trouxe aqui nessas questões vários casos concretos para vocês, uns simples, outros um pouco mais elaborados, uma prova que seja um pouco mais robusta, uma prova grande para que vocês exercitem a leitura de vocês. Uma outra característica que diferencia é que a banca FUMARC tinha apenas 4 alternativas e a banca FGV A, B, C, D e E. Fechou? Sem mais temas introdutórios, eu acho que nós já podemos iniciar a nossa leitura. Bora lá! Após exercer o cargo de escrivão da PCMG por 10 anos ininterruptos, em 2019, Paulo foi aprovado num concurso para o cargo de delegado de polícia substituto do estado de Minas Gerais. Considerando que Paulo foi nomeado e entrou em exercício no cargo de delegado de polícia, assinale a alternativa à afirmativa incorreta. Pessoal, sempre quando vocês verificarem no dispositivo da questão essas expressões correta, incorreta, grifem, viu, pessoal? Porque vocês vão se deparar na banca FGV com alguns casos concretos, alguns contos, algumas histórias, e para que vocês não se percam e, portanto, não percam pontos valiosos que podem ser suficientes até mesmo para que vocês consigam a qualificação para a segunda fase, grifem especialmente essas expressões incorreta, correta, tá bom? Vamos à leitura. Item A. Ao final do estágio probatório, nós estamos falando aqui do Paulo, que foi escrivão por 10 anos e assumiu recentemente, 2019, não tão recentemente como Delta. Ao final do estágio probatório, caso não comprovada a aptidão para o exercício das funções de delegado de polícia substituto, Paulo será exonerado do cargo e reintegrado ao cargo de escrivão. Galera, reintegrado, aqui nós já temos o nosso erro e, portanto, a alternativa incorreta é a letra A. Galera, por quê? Quando a gente fala em reintegrado, nós estamos falando daquele que teve a decisão administrativa de sua demissão invalidada pelo Poder Judiciário. Na realidade, quando aquele que está ocupando um cargo ele não consegue a aprovação no estágio probatório e é exonerado, ele retorna ao seu cargo de origem. O nome desse instituto é recondução. Então, o Paulo, na verdade, ele não será reintegrado, ele será, na verdade, reconduzido. Beleza? Olha aqui o trocadilho, tá? E, portanto, a nossa questão incorreta é a letra A. Vamos lá, vamos continuar a leitura para que vocês vejam o que está falando aqui na questão, vocês possam analisar e nós possamos analisar as próximas questões. Conforme previsão expressa na Lei Complementar 129 de 2013,
E esta aqui, pessoal, a Lei Complementar 129 de 2013, ela é a lei orgânica da PCMG, tá bom? Caso reconhecida a aptidão para o cargo de delegado, para o cargo, né? Após a publicação da declaração de estabilidade, Paulo será promovido de delegado de polícia substituto para delegado de polícia titular A. Fechou, pessoal? É isso mesmo, tá? Isso aqui tem previsão legal, tá bom? Item C. Paulo continuará ostentando a condição de servidor efetivo. Sim, pessoal. O Paulo ele já ocupava, como escrivão de polícia, um cargo efetivo. E, como delegado, ele também ocupará um cargo efetivo. Ele só não será estável. Não confundam efetividade com estabilidade. Tá bom? A efetividade é a característica do cargo que não é de comissão, ou seja, de livre admissão e exoneração. É um cargo efetivo. Já a estabilidade é justamente aquela adquirida após os 3 anos da data da posse. Fechou? Então, ele continuará ostentando a condição de servidor efetivo, mas a estabilidade ocorrerá após 3 anos de exercício no novo cargo. Perfeito. Condicionada à comprovação da prática da capacidade para o cargo, a ser aferida ao final do estágio probatório em avaliação especial de desempenho. Perfeito. Item D. Paulo terá que se submeter ao estágio probatório por ter se habilitado em cargo de natureza diversa àquele anteriormente exercido. Pessoal, perfeitamente. Percebam que o item D e o item E são bem parecidos, né? O Paulo precisará submeter-se a novo estágio probatório, apesar de já estável no cargo de escrivão de polícia. Galera, apesar do Paulo ele já ter ocupado o cargo de escrivão de polícia e já ter superado o estágio probatório do cargo de escrivão de polícia, quando ele exonera do cargo de escrivão e passa ao cargo de delegado de polícia, ele deverá submeter a um novo estágio probatório. Você não aproveita o estágio probatório do cargo anterior. Beleza? Eu também trouxe aqui, pessoal, volta aqui para o slide, os dispositivos pertinentes. Olha aqui, a Lei Complementar 129 de 2013 é a Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Olha que pontua o artigo 87. O policial civil submeter-se-á a estágio probatório pelo prazo de 3 anos, a partir do ato da posse, durante o qual será avaliada em caráter permanente sua aptidão para fins de declaração de estabilidade na carreira. Percebam, é o estágio probatório na Polícia Civil de Minas Gerais, como previsto na Constituição Federal, de 3 anos, contados a partir da data da posse. Artigo 88. O policial civil, no período do estágio probatório, será avaliado por comissão de acompanhamento e avaliação especial de desempenho, composta por policiais civis estáveis, pessoal. Olha uma pegadinha que pode cair aqui, estáveis, instituída por ato do chefe da PCMG. Beleza? 2 dispositivos aí importantes para estágio probatório e para a prova, obviamente, um estágio probatório que vocês, futuros delegados de polícia, irão passar, tá? E eu trouxe aqui diferença entre recondução e reintegração, alguns mnemônicos, ó. Olha o R aqui, a readaptação, retorno do deficiente. Então, aquela pessoa que sofreu alguma diminuição da sua capacidade física retorna a um cargo de maneira adaptada, um cargo em que ele consegue exercer as suas funções. Olha a reversão, R maiúsculo V, retorno R do velho, ou seja, pessoal, aquela pessoa que se aposentou voluntariamente retorna à ativa. A reintegração, o R maiúsculo e o IN, retorno do injustiçado. Justamente é o erro da nossa questão. Na realidade, o Paulo ele não será reintegrado. Por quê? Porque ele não teve anulada a sua decisão de demissão, a sua decisão administrativa de remissão por uma decisão judicial. Na realidade, o que aconteceu é que haverá a recondução, retorno do concurseiro ao cargo antigo. Por quê? Porque ele não conseguiu aprovação no estágio probatório e, portanto, ele voltará a ser escrivão de polícia. Próxima questão, pessoal, sem perder tempo, porque nós temos muito conteúdo aqui. João, ele é investigador de polícia e está respondendo um processo administrativo perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais. Ao analisar e tomar ciência do processado em seu desfavor, o João opta por contratar um advogado para auxiliá-lo em sua defesa. Beleza.
Este, então, o advogado, então, aponta que João pode ser demitido, uma vez que praticou, nos termos da Lei 5.406/69, a seguinte falta punida com demissão. Galera, eu quero trazer antes aqui uma introdução para vocês. Ó, nós temos na Polícia Civil de Minas Gerais duas legislações muito importantes. Uma é justamente a Lei Complementar 129 de 2013, que, como eu disse, é a lei orgânica da PCMG. Mas de que raios vem a ser essa lei que está aqui, que é a lei número 5.406/69? Pessoal, essa lei 5.406 de 89, era a antiga lei orgânica. Só que o que acontece, essa lei orgânica antiga, ela foi revogada pela lei 129 de 2013. Só que algumas partes dela ainda estão em vigência. E quais partes ainda estão em vigência, pessoal? Aquela referente à esfera disciplinar, pessoal. A esfera disciplinar. Beleza? Vamos lá. Então, o João é investigador, ele está com processo na corregedoria. E daí ele contrata um advogado, o advogado vê o processo e fala, ó, João, cara, tá complicada a situação, você pode ser demitido. Mas quais faltas são punidas com demissão? Percebam, na Lei 5.406/69, nós temos um dispositivo que pontua, são puníveis com demissão. E dentre esse dispositivo, meus caros, somente está abandono de cargo público. Contumácia na prática de transgressões disciplinares, exercício de advocacia administrativa, prática de insubordinação grave, lesar os cofres públicos, pessoal, não são faltas punidas com demissão, mas são faltas punidas com outra espécie de demissão, a chamada demissão agravada ou demissão a bem do serviço público. Não confundam. Existe diferença entre o termo demissão e demissão a bem do serviço público. Demissão, nós temos hipóteses taxativas, e demissão a bem do serviço público também nós temos hipóteses taxativas. Mas, professor, pelo amor de Deus, então quer dizer que tem duas demissões. Uma a bem do serviço público, perceba, demissão agravada, a bem do serviço público, para o bem do serviço público, e uma demissão simples. Então, nós temos que saber quais causas causam demissão, quais faltas, melhor dizendo, causam demissão, e quais faltas causam demissão a bem do serviço público. Vamos voltar aqui para o slide. E para isso, pessoal, olha a tabela que eu preparei para vocês. De um lado, do lado esquerdo, nós temos a demissão simples. Vamos colocar assim, demissão simples. Que está lá no artigo 158 da Lei 5.406. E são 1, 2, 3, 4, 5... 6 hipóteses: abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos, ausência do serviço por mais de 45 dias de maneira intercalada, interpolada, e exercício de qualquer atividade remunerada, estando o servidor licenciado para tratamento de saúde. E nós temos também a chamada demissão a bem do serviço público, que está no artigo 159. E aqui nós temos, olha quantas hipóteses, pessoal, 14. Meu Deus, professor, o que eu faço? 14 hipóteses de demissão a bem do serviço público, eu não consigo decorar o meu CPF, meu RG, como que eu vou resolver isso? Pessoal, percebam. Nós temos 6 espécies de demissão simples e 14 espécies de demissão a bem do serviço público. Gravem assim, pessoal. Ora, gravem as hipóteses de demissão. E tudo aquilo que, em tese, não tiver aqui, vai ser punido com demissão, tá? Então, tudo o que não for causa de demissão será causa de demissão a bem do serviço público. Então, se tiver lá uma questão para vocês, assinale abaixo as hipóteses que causam demissão simples e não demissão a bem do serviço público. Gravem as de demissão e daí vocês, obviamente, já vão saber quais são as de demissão a bem do serviço público.
é uma forma de você gravar. E pensem, e lembrem-se que quando a gente fala em abandono de cargo, nós falamos que haverá abandono de cargo nos termos do parágrafo 1º pelo não comparecimento do servidor por mais de 30 dias consecutivos, tá bom? Não confundam com a ausência de serviço por um prazo de 45 dias de maneira interpolada, ou seja, de maneira não consecutiva, né? Mas o abandono de cargo são 30 dias consecutivos, tá bom? 30 dias consecutivos. Próxima questão, FUNARC 2021, também adaptada ao estilo FGV. Pronto, subi aqui em cima, pessoal, vamos lá. Gilmar é delegado de polícia e ministra aulas na Academia de Polícia Civil. Com a nomeação de novos policiais civis, assumiu a cadeira de organização institucional, ou seja, ele vai dar aula de organização institucional. E, em sua primeira aula, pretende apontar a diferença entre cargo de provimento efetivo, carreira, grau, quadro de pessoal e nível, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar número 123 de 2013. Aqui tá errado, viu, pessoal? Peço perdão. Na realidade é 129, tá? Pequeno errinho. De 2013, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Pessoal, sobre o tema, é incorreta. Qual é a alternativa incorreta? O que eu quero que vocês percebam. Essa questão principalmente. Ninguém é obrigado a saber, pessoal, mas até esse momento. Porque agora vocês vão ser o quê? Futuros delegados de polícia do Estado de Minas Gerais, portanto, vocês serão obrigados a saber a lei orgânica a qual vocês estão submetidos. Então, pessoal, percebam que em legislação estadual de Minas, é necessário que vocês façam o quê? Estudem lei seca, pessoal. Porque é isso que vai cair, tá? Estudem lei seca. É muito importante estudar lei seca em matérias temáticas estaduais. E aqui, essa questão a gente só consegue resolver analisando o artigo 78, tá? Analisando o artigo 78, que eu trouxe aqui em seguida para vocês, nós já retomamos ali acima. As carreiras da Polícia Civil de Minas, delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador, médico legista e perito criminal. Não se esqueçam que em Minas Gerais existem carreiras administrativas, mas elas não são regidas pela Lei 129, mas sim na forma de uma lei específica, tá? Então, aqueles integrantes do cargo das carreiras administrativas estão submetidas a uma legislação específica. E para os efeitos da lei complementar, considera-se, olha a importância da lei seca, pessoal. Carreira, cargo, quadro de pessoal, nível, grau. Olha a importância que vocês precisam ter para o quê? Perceberem a diferença entre cada uma dessas expressões. Eu chamo a atenção aqui para a gente conseguir resolver essa nossa questão é a diferença entre grau, tá? Entre grau e nível. Por quê, pessoal? Quando a gente fala em nível, nós falamos em escalonamento vertical. E quando nós falamos em grau, nós falamos em escalonamento horizontal. Então, quando nós falamos em nível, novamente, falamos em escalonamento vertical dentro da mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os mesmos requisitos de capacitação e natureza. Por outro lado, o grau, pessoal, é um escalonamento horizontal. Por que isso é importante, galera? Porque nós só conseguimos resolver essa questão sabendo essa diferença. E, quando nós vemos aqui, nós percebemos que aqui fala no item C, grau, é o escalonamento vertical. Mas, na realidade, o grau seria o quê? O escalonamento, nos termos do artigo 78, inciso 5, o escalonamento horizontal. Horizontal. Então, aqui, o item C é o item correto. Meu
Deus do céu, galera. Olha que questão maluca, questão difícil. E eu quero que vocês percebam que para a legislação estadual é imprescindível a legislação seca. Porque só o aluno que estuda a legislação seca é que consegue, pessoal, desenvolver uma boa prova em legislação estadual. E às vezes alguns pensam, mas são só 5 questões, pessoal. Se vocês ficarem 2 pontos abaixo da nota de corte e daí vocês precisam de 2 questões, se vocês acertarem 2 questões de legislação estadual, vocês passam o corte e estão na segunda fase. De um dos concursos que historicamente é um dos mais concorridos do país. Beleza? Vamos voltar para o slide. Nossa próxima questão. Agora sim, acabaram as questões adaptadas e começamos questões inéditas que eu mesmo preparei. Carlos, delegado de polícia em atividade no município de Juiz de Fora, está sendo processado na Corregedoria Geral da PCMG pela prática de uma transgressão disciplinar de natureza grave, uma vez que, sem justificativa, abandonou um plantão para o qual estava designado para poder encontrar amigos, tomar cerveja e comer pão de queijo. Saudades de um pão de queijo lá de Minas Gerais. A autoridade processante, então, ao final do procedimento, sugere aplicar qual penalidade nos termos do Estatuto Disciplinar da Polícia Civil de Minas Gerais, Lei 5.406, de 69, pessoal. Qual penalidade será aplicada ao Carlos, delegado de polícia, lá de Juiz de Fora, que falou, eu não vou no plantão porque eu quero encontrar meus amigos, tomar cerveja e comer pão de queijo. Cassação de aposentadoria? Esquece, pessoal. Por quê? Cassação de aposentadoria, as hipóteses estão necessariamente no artigo 160, tá? E lá, obviamente, pessoal, não tem abandonar o plantão. Até porque, para a cassação de aposentadoria, é necessário que ele esteja o quê? Aposentado. E o Carlos, ele está em atividade no município de Juiz de Fora. Demissão. É demissão? Negativo, pessoal. Não é demissão. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, as hipóteses de demissão são taxativas no artigo 158. E lá não está justamente abandonar um plantão para o qual estava designado. Repreensão, será? Uma vez que praticou transgressão disciplinar, devendo esta ser aplicada oralmente, pessoal? Oralmente? Será oralmente? E negativo, tá? A repreensão, ela será aplicada de maneira escrita. Pessoal, percebam que às vezes vocês não sabem, às vezes vocês não vão se recordar das hipóteses de repreensão que causam repreensão. Mas aqui o examinador foi o quê? Bonzinho, porque ele falou que seria aplicada de maneira oral. Mas, na verdade, nos termos da lei complementar, da lei orgânica do Estatuto Disciplinar, que é a lei 5.406, a repreensão ela será aplicada de forma escrita e não de forma oral. Será aplicado a pena de suspensão, que não excederá 90 dias? Está perfeito por enquanto. A repreensão ela é aplicada de maneira escrita, galera. A suspensão, como está aqui, não pode ultrapassar 90 dias. Podendo converter essa penalidade em multa, e percebam que o item E, a grande diferença também é essa, porque ele fala, suspensão que não vai exceder 90 dias, como eu disse aqui está correto, não podendo essa penalidade ser convertida em multa. A questão que fica aqui na nossa questão é, a suspensão, ela pode ou não pode ser convertida em multa? Porque neste caso, ausentar-se do plantão para o qual estava designado é uma violação, é uma transgressão disciplinar, que é punida neste caso com a pena de suspensão por ser uma transgressão de natureza grave, tá bom? Porque ele faltou, ele deixou de prestar um serviço público para encontrar amigo, tomar cerveja e comer pão de queijo, tá bom? Então, neste caso, nós temos uma hipótese de suspensão. Até 90 dias, perfeito. A suspensão dura até 90 dias. Mas a suspensão, ela pode ser convertida em multa ou não? Essa é a grande questão. E, no nosso caso, pessoal, e não só no nosso caso, mas pela própria legislação, a Lei 5.406, autoriza sim, a critério do administrador, a substituição, a mitigação da pena de suspensão pela de multa, na base de até 50% por dia
do vencimento ou remuneração. Então, o cabra, se ele ganha R$100 por dia no cargo, ele só vai ganhar 50. O salário vai cortar até metade, até 50% por dia, sendo o servidor, neste caso, obrigado a permanecer em serviço. Nós vimos aqui algumas características das penas disciplinares. Primeiro, cassação de aposentadoria. Elas estão taxativas lá, pessoal, lá no artigo 160. Lá no artigo 160. Cassação de aposentadoria. 1. O indivíduo ele tem que estar aposentado. 2. Estão taxativas no artigo 160. Pena de demissão. Também estão taxativas na legislação, no artigo 160 da Lei 5.406 de 69. Pena de repreensão deve ser aplicado por escrito e não oralmente. Pena de suspensão até 90 dias e a critério da autoridade, né, do administrador, ela pode ser substituída pela pena de suspensão, pela pena de multa. Então, a suspensão, que dura até 90 dias, ela pode ser substituída a critério do administrador pela multa. E quando que a multa vai ser aplicada, pessoal? A critério do administrador. Ele vai ter que avaliar o caso concreto. No valor de até 50% do dia. Neste caso, da multa, ele não vai ficar suspenso do serviço, ele vai continuar trabalhando. Beleza? Vamos aqui ao nosso slide explicativo. Eu já trouxe bastante coisa para vocês. O artigo 154 da Lei 5.406 de 69 pontua que são penas disciplinares a repreensão, suspensão, a multa, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. São 6 penas disciplinares na Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. E ainda, a aplicação de quaisquer dessas penalidades, meus caros, isso está no artigo 154, parágrafo único, não se sujeita a uma sequência, a essa sequência que está no artigo 154. Não é necessário que, para ser aplicada a pena de suspensão, primeiro seja aplicada a pena de repreensão. Nós não temos ali uma sequência obrigatória a ser seguida. Mas o administrador, caso a caso, considerando a natureza e a gravidade da infração e os danos que ela provém ao serviço público, que vai aplicar a penalidade correta. O artigo 155, ele trata da pena de repreensão e pontua que ela será aplicada por escrito, olha que importante, por escrito, e quando houver uma falta de cumprimento dos deveres ou transgressões consideradas de natureza leve. E, no caso em que haja dolo ou má-fé, elas serão punidas com a pena de suspensão. Então, ainda que a transgressão seja leve, ou, pessoal, ainda que haja a falta de cumprimento de deveres, havendo dolo ou má-fé, suspensão. E, por fim, nós temos a pena de suspensão. Não pode exceder 90 dias e será aplicada no caso de falta grave ou reincidência. O servidor policial que se encontra suspenso, ele vai perder todas as vantagens. Salário, principalmente. Portar armas, distintivo, algemas e também os direitos decorrentes do exercício do cargo. E ainda, como eu já disse para vocês, nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, a autoridade que aplicar a pena de suspensão a seu critério poderá converter em multa. 50% por dia, tá? Esse trema aqui é ainda da lei antiga, pessoal, ainda não existe mais trema, né, na nossa legislação, né, no nosso português. Até 50% do vencimento ou remuneração, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Próxima questão. Vamos lá, galera. O caso do João, delegado de polícia, possui vários planos para sua carreira. Dentre eles, por exemplo, trabalhar em delegacia especializada em entorpecentes. No entanto, o maior sonho do João, delegado de polícia, é um dia se tornar chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. E, para tanto, ele tem ciência que precisa preencher os pressupostos da Lei Complementar 129 de 2013, que é a Lei Orgânica da PCMG. Tendo em conta o presente caso, assinale a alternativa correta. Para se tornar chefe da PCMG, João precisa ser eleito por votação da maioria absoluta do Conselho Superior da PCMG, com posterior aprovação do governador do estado, e não precisa estar dentre aqueles do último nível da carreira. Galera,
Percebam que essa questão, o item A e também os demais itens, eles verificam aí, neste caso, quais são os pressupostos, ou melhor, quais são os requisitos para que um delegado de polícia seja, ou qualquer outra pessoa, dependendo do que está previsto na legislação, né, pessoal? A gente ainda não viu a legislação, mas quais são os pressupostos para o delegado de polícia ou outra pessoa, a gente não sabe ainda, tornar-se chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, antes da gente continuar a leitura desta questão, eu quero aqui trazer para vocês as questões dos dispositivos, que é o artigo 18, galera. Olha aqui que interessante. A chefia da PCMG será exercida pelo chefe da PCMG. E quem que é o chefe da PCMG? Nos termos do artigo 18, parágrafo único da Lei Complementar 129 de 2013, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas, o chefe da PCMG ele será nomeado pelo governador. Dentre os integrantes em atividade do nível final da carreira de delegado de polícia. Então, pessoal, nos termos do que também está previsto na Constituição Federal, somente pode chefiar a Polícia Civil, as polícias civis estaduais, integrantes da carreira de delegado, ou seja, delegados de carreira. Então, o governador do estado, pessoal, e nenhuma polícia do Brasil, tampouco na de Minas, pode nomear uma pessoa diversa da carreira para chefiar a Polícia Civil. Por quê? Porque existe previsão constitucional pontuando que chefiará as polícias, exercerá a polícia, delegados de polícia de carreira. E em Minas Gerais será nomeado pelo governador, dentre os integrantes da carreira, do nível final da carreira de delegado de polícia, e que possuam, no mínimo, 20 anos de serviço policial. Nomeado pelo governador, integrante em atividade, tem que estar no nível final da carreira, 20 anos de serviço. E também, eles não podem estar inelegíveis. Quais são aí os pressupostos, galera? 1. Nomeado pelo governador. 2. Tem que estar em atividade e no final da carreira, no nível final da carreira. 3. 20 anos de efetivo exercício. E 4. Não podem estar inelegíveis. E o chefe da PCMG tem as mesmas prerrogativas, vantagens e padrão remuneratório de um secretário de Estado. E ainda, pessoal, olhem que interessante. O chefe da PCMG, ele será substituído automaticamente em seus afastamentos ou impedimentos pelo chefe adjunto da PCMG. Então, o chefe da PCMG, ele está de férias. Quem que vai ser o seu substituto? O chefe adjunto da PCMG. E nos afastamentos do chefe da PC adjunto da PCMG, então o chefe da PCMG está de férias. O chefe adjunto da PCMG pegou Covid e vai ficar afastado 5 dias. Quem que vai exercer as funções? A gente tem uma ordem. Qual é essa ordem? 1. Corregedor, superintendente de investigação e polícia judiciária e assim por diante, pessoal. Digo, esta ordem aqui, esses 3 dispositivos, eles são obrigatórios para a prova de vocês, pessoal. Então, eu já trouxe aqui. Aliás, todos os dispositivos que estão aqui presentes nesta aula são obrigatórios. Artigo 18, 19 e 20. Analisando estes artigos que acabamos de ver, qual aqui é a resposta, pessoal, correta para a questão? Nós já vemos que o item A ele está completamente maluco e incorreto. Porque, pessoal, o chefe da PCMG ele é nomeado pelo governador. Não tem eleição nenhuma. O Conselho Superior não escolhe ninguém. Então, aqui a gente já pode tirar. Item B. João, caso torne-se chefe da PCMG, terá prerrogativas, vantagens e padrão remuneratório do cargo de governador? Negativo. Nos termos lá do artigo 19, no cargo de secretário de Estado. Secretário de Estado e não governador. João somente pode tornar-se chefe da PCMG caso possua no mínimo 30 anos de serviço? Não, pessoal, são 20 anos de serviço. 20 anos de serviço
policial. O chefe da PCMG item D será nomeado pelo governador. Perfeito. Em atividade, dos integrantes em atividade. Perfeito até aqui. Do nível final da carreira de delegado. Olha, esse é o nosso item correto. E somente para a gente ver qual é o erro no item E, eu já vejo aqui com vocês. O chefe da PCMG será nomeado pelo governador. Dentre os integrantes em atividade de qualquer nível, negativo. Tem que ser do nível final da carreira. Do nível final da carreira. Artigo 18, 19 e 20. Galera, mais uma questão inédita para vocês. E aqui nós vamos à leitura. Rosana é delegada de polícia no município de Uberlândia, Minas Gerais. E ao consultar o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais pela manhã, como é de rotina, isso vocês vão ver. Quando vocês se tornarem delegados de polícia, vocês vão ter todos os dias o hábito de olhar o Diário Oficial do Estado, para vocês verem o que está acontecendo na instituição. Isso é muito comum, é uma prática muito comum entre as carreiras, principalmente as carreiras policiais, no caso, os delegados de polícia, tá bom? E a Rosana, que é Delta lá em Uberlândia, ela verifica que foi removida ex officio para a Serra da Saudade, que é o menor município do estado. Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que indica corretamente, lembrem de grifar, quais os fundamentos da remoção de Rosana. Pessoal, nós temos um dispositivo na Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais que trata da remoção. E o que é a remoção? É a troca, ou melhor dizendo, é a mudança de uma base de um policial civil para outro. Então, por exemplo, eu estou lotado em Uberlândia e quando eu vou para a Serra da Saudade, eu sou removido. Tá? Ah, mas eu estou em BH e mudo para uma outra delegacia em BH, eu também sou removido? Sim, você é removido. Tá bom? Então é a troca da base territorial daquela delegado ou daquele outro policial civil para outro local, tá bom? Ainda que dentro do mesmo município. E quais são essas hipóteses? Antes da gente começar a ler cada uma dessas hipóteses, eu quero fazer a leitura da lei orgânica com vocês, porque eu acho que isso é muito importante. A nossa lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Olha o artigo 52. O policial civil só poderá ser removido de um município para o outro com prévia publicação de edital, observada a existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal. E, ainda excepcionalmente, quais são as hipóteses de remoção, portanto? Pedido ou permuta, para acompanhar cônjuge ou companheiro com declaração de união estável, se servidor público, em caso de remoção ex officio, por motivo de saúde dos policiais, do policial civil, dos filhos, do cônjuge, companheiro, pais ou irmãos, comprovada dependência financeira e atestado de necessidade clínica, ex officio no interesse do serviço policial e por conveniência da disciplina. Vamos lá, pessoal. Primeira hipótese de remoção, pedido ou permuta. Segunda hipótese de remoção, acompanhar um cônjuge. Se o cônjuge daquele policial, for servidor público e esse cônjuge for removido ex officio de um local para o outro, aquele que é policial civil poderá acompanhá-lo, tá? Ou quando o próprio policial civil, os filhos, o cônjuge, o companheiro, os pais ou os irmãos, que dependem do policial financeiramente, estão o quê? Doentes. Item 4, ou inciso 4, quando ele for removido ex officio, no interesse da administração policial. Ou ainda a linha, inciso 5, conveniência da disciplina. Garganta já pegando. Conveniência da disciplina, ou seja, olha, ele cometeu uma falta disciplinar em Uberlândia, vamos transferir ele para Juiz de Fora, beleza? Tomem cuidado porque a remoção
ou transferência de lotação de delegado de polícia por conveniência da disciplina, ou seja, no item 5 aqui, somente vai ocorrer após a abertura da sindicância ou processo administrativo, observada a ampla defesa, cabendo seu processamento à Corregedoria Geral da Polícia Civil. E depois de aprovada a proposta por maioria simples do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. Então percebam que, quando se tratar de remoção por conveniência da disciplina, nos termos do artigo 52, inciso 5, é necessário que tenha sindicância ou PAD instaurado, o processamento cabe à Corregedoria Geral da Polícia Civil e tem que ter aprovação da remoção por maioria simples do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. Tomem cuidado. E ainda também, tomem cuidado porque, nos termos do artigo 55 abaixo, a remoção de delegado de polícia ex officio, no interesse do serviço policial, depende da existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da PCMG. E somente ocorrerá depois de aprovada a proposta de remoção por maioria simples do órgão especial do Conselho Superior. Então, tanto no caso de conveniência, de remoção ex officio e também por conveniência da disciplina, tem que ter aprovação do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais por maioria simples. Maioria simples. O artigo 56, para a gente encerrar, a remoção ex officio de policial durante o prazo de gozo de férias regulamentares, férias prêmio ou licença para tratamento de saúde, somente produzirá efeitos após o término do afastamento. Diante de tudo isso que a gente analisou, pessoal, o que eu peço para que vocês? Essa matéria é muito importante, vai cair uma questão dessa na prova. Não estou com a prova em mãos, nunca vou estar, mas eu estou muito confiante nessa matéria de remoção. Peço assim para que vocês pensem, assim, vamos analisar essa questão, pessoal, a questão é muito boa. Olha o item A. Corretamente, para acompanhar o cônjuge, mas não o companheiro. Aqui já está o erro do item A. Por quê? A remoção para acompanhar o cônjuge, que foi, pessoal, removido ex officio, também atinge o companheiro, tá? E tem que ter, pessoal, que tem uma declaração de união estável. Ó, o companheiro com declaração de união estável. Então, tanto o companheiro com declaração de união estável, como o cônjuge. E ainda, por motivo de saúde do policial civil, dos filhos, do cônjuge, do companheiro, dos pais ou dos irmãos. Até aqui tá certo. Porque se o policial civil estiver doente, os filhos, o cônjuge, o companheiro, os pais ou os irmãos, vai ser possível a remoção. Mas, olha o erro aqui. Ainda que sem dependência financeira. Tem que existir a dependência financeira destes, do cônjuge, companheiro, pais, os irmãos ou os filhos, para com o policial civil, para que ele seja removido. E ainda aqui, sem atestado de necessidade clínica, tem que ter dependência financeira e tem que ter o atestado de necessidade clínica. A remoção do delegado de polícia ex officio, no interesse do serviço policial, depende da existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da PCMG, e somente ocorrerá depois de fundamentadas as razões e de aprovada a proposta de remoção por maioria simples. Tá certo, pessoal? Maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. É isso mesmo? Vamos conferir, pessoal. Aqui a gente está treinando. Aproveitem o treino, porque é aqui que vocês vão errar. Olha o artigo 55. Remoção ex officio. Remoção ex officio. Depende do quê? Remoção por maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior. Então aqui nós temos a nossa questão correta, item C. Vamos ver o erro do item D. A remoção ou transferência de lotação de delegado de polícia por conveniência de disciplina ocorrerá independentemente da abertura de sindicância ou processo administrativo. Ou seja, neste caso, pessoal, o erro aqui está o quê? Porque precisa ter abertura de sindicância ou processo administrativo. E o item E, a remoção ex officio do policial civil durante o gozo de férias regulamentares, férias prêmio ou licença para tratamento de saúde, somente produzirá efeitos desde logo
Não, pessoal, porque somente produzirá efeitos após acabar-se encerrar as férias prêmio e a licença para tratamento de saúde. Pessoal, atentos aos artigos 52, 53, 55 e 56. Última questão que vamos ver aqui. Eliomar é delegado de polícia no município de Nova Lima, Minas Gerais, e recebe 2 estagiários concursados. Então, os 3, o delegado de polícia Eliomar e os seus 2 estagiários, começam a conversar sobre o cargo policial civil, o cargo de policial civil, sendo que este pretende apresentar as prerrogativas que são garantidas pela Lei Complementar número 129 aos policiais civis. Então, comecem a perceber que os policiais civis eles possuem prerrogativas e garantias. Nesse sentido, assinale a alternativa correta, que indica as prerrogativas dos policiais civis que podem ser apontadas por Eliomar aos seus novos 2 estagiários. Item A. Ter porte livre de arma em todo o território de Minas Gerais, nos termos da legislação específica. Pessoal, lei seca pura. Sim, em todo o território de Minas Gerais, mas a lei fala em todo o território o quê? Em todo o território nacional. Já vamos ver aqui os dispositivos. A lei fala em todo o território nacional e não em todo o território de Minas Gerais. Também em todo o território de Minas Gerais, mas em todo o território nacional. Ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação, público e privado, quando no exercício de qualquer serviço. Não é de qualquer serviço, pessoal. Não é de qualquer serviço. Olha aqui. Não é de qualquer serviço. Por quê? A gente precisa ter o quê? Um serviço de caráter urgente. Olha como a lei seca é importante. Então, o item B também já vamos riscar. Item A também não é. Qual que é? Vamos ver. O delegado de polícia goza de autonomia e independência no exercício das funções de seu cargo, sendo estas de natureza jurídica essenciais e exclusivas de Estado. Pessoal, letra de lei seca, essa é a alternativa correta. Vamos ver aqui quais são os erros das demais questões. A gente vai analisar todos esses dispositivos, tenham calma. Item D. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado os mesmos tratamentos protocolar, o mesmo tratamento protocolar dado aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e advogados, mas não aqueles do magistrado. Pessoal, isso aqui está inclusive no Estatuto do Delegado de Polícia, Lei 12.830, que pontua que o delegado de polícia deve receber o mesmo tratamento do defensor, do Ministério Público, do advogado, o mesmo tratamento desses 3 carreiras, e também do juiz, do magistrado, tá? Então essa é a exceção, mas não do magistrado está errado, porque também deve receber o mesmo tratamento protocolar do magistrado. O policial civil não terá direito a recolhimento em prisão especial. Na verdade, pessoal, ele terá sim esse direito. Portanto, item C ratificado, e aqui nós temos no artigo 45 quais são as prerrogativas dos policiais civis. Usar privativamente distintivo, documento de identidade funcional, válido em todo o território nacional, porte livre de arma em todo o território nacional, acesso aos locais públicos ou particulares sujeitos à intervenção policial no exercício de suas atribuições, ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação público e privado, quando em serviço de caráter urgente, meus caros, urgente. Requisitar em caso de iminente perigo, bens ou serviços públicos ou particulares em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento, assegurada indenização em caso de dano. Pessoal, tenho certeza que vocês já viram aqueles filmes norte-americanos em que o sujeito está lá e daí o meliante, o assaltante, ele foge com o carro. E daí ele para o cidadão na rua, para o carro. Desce do carro, porque eu vou pegar esse carro. Ele pega o carro e corre atrás da vítima, do assaltante. Quem nunca viu essa cena em filmes norte-americanos? Então, isso existe também. É possível que ocorra aqui no Brasil e na Polícia Civil de Minas Gerais, é o Instituto da Requisição. Vou voltar para o slide, pessoal. Item 10, né? No caso, inciso 10.
ser recolhido em prisão especial. Item 11 ou AA, inciso 11, receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico, arma de fogo, algemas e distintivo. Tem mais? Tem mais. O delegado de polícia, quais são as prerrogativas do Delta? Expedir notificações, mandados policiais e outros atos necessários ao fiel desempenho de suas funções. Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade policial fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação ao delegado de polícia-chefe da PCMG e requisitar diretamente de entidades públicas estas ou privadas informações, dados cadastrais, objetos, papéis, documentos, exames, a instrução do inquérito policial, o poder de requisição do delegado de polícia. Parágrafo 1º. O delegado goza de autonomia e independência. Parágrafo 2º. O delegado, ou melhor dizendo, as funções de polícia judiciária e as apurações de infrações penais exercidas, que serão essas apurações exercidas pelo delegado de polícia, são de natureza jurídica. Nós somos cargos de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. E o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, pessoal. Devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento dado ao juiz, ao magistrado, aos membros da Defensoria Pública, ao Ministério Público e aos advogados. Pessoal, é isso. Nós finalizamos aqui quase 1h, 51 minutos e alguns quebrados de muito conteúdo de legislação estadual. Tem mais legislação estadual relevante? Muito mais, pessoal. E aqui já fica o convite para que vocês adquiram o nosso reta final da Polícia Civil, Delegado de Polícia Minas Gerais, porque lá nós teremos um módulo com 6 horas aula de tudo aquilo que é importante de legislação estadual da PCMG. Pessoal, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.